Olá, sou o professor Cláudio Scora e essa é a disciplina de Cultura e Comportamento Organizacional. Neste tópico, vamos abordar a relação entre o comportamento organizacional e a gestão das organizações. O comportamento organizacional refere-se à análise das condutas que os grupos de pessoas e indivíduos têm nas organizações. Não apenas a análise é realizada, nem tampouco somente o diagnóstico proveniente desse estudo. O que o comportamento organizacional busca, na verdade, é entender quais são as necessidades que, individualmente ou coletivamente, deverão orientar as políticas de desenvolvimento de competências para um bom resultado no trabalho em termos de comunicação, liderança, qualidade de vida, estresse, na própria questão da cultura e no relacionamento entre as pessoas. Percebemos que a intencionalidade desses estudos, então, é, essencialmente, a identificação das técnicas adequadas para materializar a motivação, comprometimento e engajamento da força de trabalho para que essas possam cumprir os resultados esperados em suas funções e, desta maneira, atender aquilo que a organização necessita, aquilo que a organização quer em torno de seus objetivos. Sobre esse e outros assuntos queremos dedicar nosso tempo, nosso aprendizado. Desse jeito, desta maneira, desejo a todos bons estudos. Iniciamos com uma preocupação que Chiavenato tem sobre essas relações entre comportamento organizacional e gestão. Segundo esse autor, a gestão de pessoas é uma área muito sensível à mentalidade que predomina nas organizações. Ela é contingencial e situacional, pois depende de vários aspectos, tais como a cultura que existe em cada empresa, a estrutura organizacional adotada, as características do contexto ambiental, o negócio da organização, a tecnologia utilizada, os processos internos e toda uma infinidade de variáveis importantes. Diz Chiavenato que todos esses fatores citados aqui por mim são influenciados pelo comportamento organizacional. Ou seja, por parte da percepção desse autor, há uma relação extremamente próxima entre comportamento e contexto. E a organização vai ter que se moldar, vai ter que se adequar de acordo com as modificações que existem em detrimento de um para com o outro. Ainda podemos dizer que o comportamento organizacional, o estudo do comportamento organizacional tem alguns objetivos. Entre esses objetivos podemos citar: focalizar os comportamentos observáveis em membros de uma organização e as ações interiores que eles realizam, como pensar, perceber e decidir. Há também ainda outro item de preocupação quanto ao comportamento organizacional, que é o de estudar o comportamento das pessoas como indivíduos e como membros de grupos, ou seja, não somente individualmente, mas também coletivamente. E é o terceiro objetivo do comportamento organizacional, analisar o comportamento das unidades sociais, mas como grupos e organizações, pois estes não se comportam da mesma maneira que os indivíduos. Nesse sentido, Berg, ao apresentar esses objetivos do comportamento organizacional, está relatando que o comportamento de uma pessoa ela é diferente do comportamento do grupo, porque o grupo vai condicionar a pessoa a ter outros comportamentos a partir das interações realizadas. E também, então, é objeto de análise do comportamento organizacional entender essas diferentes formas do comportamento individual e do comportamento de grupo. É interessante relatar ainda, estudar, quais são as fases da gestão de pessoas. Porque sabe-se que a visão que se tinha do comportamento organizacional ao longo do tempo mudou. Cada período em que ocorreu alterações na forma como se entendia a gestão das pessoas, paralelamente
Mudanças ocorreram também no entendimento do comportamento de grupos e indivíduos. Então temos aqui uma variação ao longo do tempo, em que a gestão de pessoas passa inicialmente dentro de uma visão operacional. E nessa questão, a preocupação da gestão das pessoas era meramente a operacionalização dos subsistemas de recursos humanos. Nesse sentido, cabe dizer que a gestão das pessoas ocorreria passo a passo, lentamente, numa preocupação processual, em entregar aquilo que do RH era solicitado no que tange ao cumprimento de legislações, principalmente da legislação trabalhista e outras, como dos processos que garantiriam a gestão do recurso humano dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Pois bem, num segundo momento, a partir de um grau maior de complexidade na gestão das pessoas, vem o período gerencial. Então, nesse segundo momento, há uma interação da gestão das pessoas com os demais processos nas organizações. Não apenas o cumprimento de normas, de legislações se fazia necessário, mas também de entender como a gestão das pessoas se relacionava com outros departamentos, como, por exemplo, de que forma se poderia construir uma relação muito boa, muito produtiva com digamos, produção, no abastecimento, no fornecimento de mão de obra para a produção e assim por diante. O terceiro momento que brinda as fases da gestão de pessoas é quando se vê a gestão de pessoas mais estratégica, mais alinhada, mais atrelada ao negócio. Então, nesse caso, há uma preocupação de constituir diferenciais competitivos, construir vantagens competitivas. E por isso que a preocupação, em vez de ser meramente a de se interrelacionar com os demais setores, é utilizar o RH como uma forma de gerar a entrega, os resultados desejados pela organização. Obviamente que essas fases da gestão de pessoas vão atrelar um grau de alteração, uma maturidade maior no que tange a interpretação e gestão do comportamento organizacional. Quando se tinha uma visão meramente operacional, aqui se estava tentando verificar se as pessoas eram passíveis, elas tinham a capacidade de entregar os processos a que elas foram destinadas. Quando se pensa numa visão gerencial, além dessa questão, incorpora-se a possibilidade de relacionamento e interrelacionamento entre as demais pessoas, aumentando então a mudança que tinha do ponto de vista do que se esperava como um bom comportamento, um comportamento adequado no trabalho. Posteriormente, na visão estratégica, tem-se um terceiro elemento, pois a visão do todo, de todo o negócio, passou a ser exigido. Então, ao mesmo tempo em que ocorrem mudanças na fase de gestão de pessoas, paralelamente, a alteração do ponto de vista do comportamento exigido para ocupar funções dentro das empresas. Vamos mergulhar e vamos tentar entender aqui os vários conceitos que existem na gestão de pessoas a partir de alguns autores. Então, a gente recorre a um estudo de Leite e Albuquerque, que vai apresentar várias visões sobre a gestão, sobre o comportamento humano, né, nas organizações. Bom, Bernardes diz que comportamento é todo tipo de ação observável de uma pessoa. Então, ele vai definir que o comportamento humano e a experiência consciente podem ser descritos, previstos e influenciados por se constituírem em uma ação observável, já que o comportamento é tudo aquilo que é possível, passível de observação. Num segundo momento, nós temos aqui a visão de Cameron, Hunt e Osborne, que diz que o comportamento organizacional é o estudo de indivíduos e grupos em organizações. É um corpo de conhecimento que se aplica a todos os tipos de ambientes de trabalho. Nessa visão, então, desses autores, está se buscando entender
como que, por meio de métodos científicos, podem se observar esse comportamento das pessoas e testar teorias e conceitos. Um próximo entendimento sobre o conceito de comportamento organizacional é o de Robbins, e esse particularmente eu gosto muito, até porque ele faz uma relação sobre como o comportamento organizacional pode gerar uma melhor eficácia da organização a partir da interação dos indivíduos, a partir considerando os grupos e como esses trabalhos de indivíduos e grupos perpassam toda a organização. Robbins diz que o comportamento organizacional é um campo de estudo que investiga o impacto que indivíduos, grupos e a estrutura têm sobre o comportamento nas organizações, com o propósito de se utilizar o conhecimento para promover a melhora da eficácia organizacional. Ainda dentro na nossa jornada de apresentação de conceitos sobre comportamento, trazemos a visão do Soto. Soto fala que o comportamento organizacional se relaciona com um conjunto de conceitos fundamentais que giram em torno da natureza das pessoas e das organizações. Natureza aqui entendendo-se como jeito de ser, jeito de agir, jeito de atuar, e principalmente trazendo um aspecto do cotidiano. Já Dubrian fala que o comportamento organizacional é o estudo do comportamento humano no local do trabalho, a interação entre as pessoas e a organização entre si. Ou seja, as pessoas elas interagem e, a partir dessa interação, seja em caráter individual ou grupal, passa a ser objeto de estudo do comportamento. Também nós temos uma visão de Limongi, França, muito estudioso sobre esse assunto, é um trabalho muito denso sobre a questão do comportamento organizacional, e ele traz aqui um termo muito interessante para se entender este conceito, dizendo que o comportamento é o estudo de ações, atitudes e expectativas humanas dentro do ambiente do trabalho. Esse termo que eu acho interessante é a questão das expectativas. E aqui a gente traz uma questão do pensar a respeito de questões psicológicas, sociais, biológicas e organizacionais dentro do ambiente de trabalho. As pessoas, ao trabalhar, têm necessidades, têm visões, têm ideias. E essas ideias, essas expectativas serão melhor atingidas, melhor trabalhadas, quanto mais o comportamento humano for estudado. Temos ainda a visão de Heath, Miller e Colella, que dizem que o comportamento organizacional envolve as ações de indivíduos e grupos em um contexto organizacional. A administração do comportamento organizacional concentra em conquistar, desenvolver e aplicar o conhecimento e as competências das pessoas. Fala, então, o autor que a ideia principal do comportamento organizacional é a de analisar essas interações em ambientes complexos. Por fim, na nossa visão e nossa jornada sobre conceitos, temos a visão da Casado, que diz que o comportamento organizacional é o conjunto de conhecimentos sobre o homem e sua interação com as demais pessoas, com o seu trabalho e com os aspectos da vida organizacional, que ajudam no entendimento das questões humanas e que concorrem para o atendimento dos objetivos organizacionais e para o desenvolvimento pleno do potencial humano. Então, o termo-chave dessa abordagem da Casado é a expressão de acreditar e entender o potencial humano como uma das maneiras de entregar os resultados para a organização, o que faz, então, que este conceito também seja selecionado aqui como um dos importantes para a descrição do comportamento organizacional. Veja que nessa lista de conceitos apresentados, nós trouxemos alguns, e até para não ser muito extenso, não trouxemos outros que pesquisamos. Não existe uma questão de certo e errado. Não é pelo fato do conceito apresentado por Bernard seja muito direto ao trabalhar que comportamento é todo tipo de ação observável de uma pessoa, que ele está equivocado, está errado, está incompleto.
O que se deve ter ideia é que é o conjunto desses conceitos é que vão formar o seu entendimento a respeito de comportamento organizacional. E uma boa leitura sobre cada um deles vai ajudar você a perceber quais são as palavras-chave, as palavras de destaque nesse conjunto aqui, de elementos do comportamento organizacional que são essenciais para a sua interpretação e construção de ideias a respeito desse construto teórico, que tem efetivamente por prática e por definição analisar de que maneira as pessoas executam suas funções dentro do trabalho, como elas interagem, né, que pressupostos elas utilizam para interagir com as demais pessoas e como, no ponto de vista grupal, essas ações, essas interações acabam por constituir uma maneira, uma cultura da organização como um todo, atrelado a outros elementos da cultura. Então é isso que é interessante observar quando se aborda aí a questão dos conceitos sobre o comportamento organizacional. Pois bem, entendidos os conceitos acerca do comportamento organizacional, a partir da apresentação desse conjunto extenso de autores, nós passamos a entender os níveis de análise. Porque o comportamento organizacional não ocorre apenas de uma certa forma, de uma maneira linear. Há três níveis de análise. Nível de análise micro-organizacional, meso-organizacional e macro-organizacional. Do ponto de vista micro-organizacional, ele vai envolver questões sobre a habilidade individual, a motivação e a satisfação. E aqui são elementos muito intrínsecos das pessoas. Do ponto de vista meso-organizacional, já parte um pouco mais das relações de interação e não apenas aquilo que diz respeito a somente a pessoa a si, como no nível micro-organizacional. Então, no meso-organizacional, vão estar relacionados aspectos de liderança, socialização e as dinâmicas de funcionamento dos grupos. Já num ponto de vista maior, mais amplo, um escopo mais alargado a respeito da análise de comportamento organizacional, temos o nível macro-organizacional, que envolve o estudo do status social, o conflito, a negociação, a competição, a eficiência e as influências culturais e ambientais, conforme essa definição, essa tipologia descrita por Berg. Verificamos, então, que nesse nível macro-organizacional já surgem as relações intragrupais envolvidas, né, e elementos de maior complexidade das relações humanas, como a própria questão do conflito, da negociação e das influências culturais e ambientais têm sobre pessoas, grupos e organizações. O comportamento organizacional ele tem várias relações com diversas ciências. Estudar o comportamento organizacional não é necessariamente uma ciência, mas sim é um campo de estudo cujo seu embasamento científico se dá pela inter-relação entre diversas ciências. E essas ciências vão se relacionar conforme a unidade de análise que é realizada. Então, do ponto de vista da unidade do indivíduo, se recorre a elementos da psicologia. E a psicologia vai, dentro do comportamento organizacional, contribuir com o estudo da aprendizagem, da motivação, personalidade, da questão do treinamento, eficácia de liderança, estresse profissional, avaliação de desempenho, ou seja, toda uma gama enorme de contribuições que a psicologia traz para o campo de estudo do comportamento organizacional. Temos ainda mais alguns elementos, agora do ponto de vista da unidade grupal.
Para a contribuição grupal, nós temos elementos aqui, contribuições da sociologia, da psicologia social e da antropologia. Então, partindo da visão da antropologia, o grupo vai ter estudado a questão da análise multicultural, dos valores comparativos. Já do ponto de vista da psicologia social, o grupo ele tem como contribuições para o estudo questões sobre tomadas de decisão em grupo, mudança de atitude, a comunicação em grupo e a mudança comportamental. E a sociologia, por sua vez, vai contribuir com o estudo do trabalho da equipe, comunicação, conflito, poder e dinâmica de grupos. Veja que existe boa parte desses elementos, tanto do ponto de vista da psicologia como da sociologia. Ocorre que quando isso tem como fundamento o indivíduo, é um campo de estudo da psicologia. Quando isso ocorre do ponto de vista grupal, isso se dá do ponto de vista da sociologia. Por fim, a organização como um todo também é um dos campos, uma das unidades de assunto do comportamento organizacional, dos estudos comportamentais. E aqui nós temos uma contribuição da sociologia e da ciência política, por exemplo. Da ciência política, obviamente, porque se estuda relações de poder, e da sociologia há uma contribuição sobre a questão das teorias organizacionais, da própria questão da mudança organizacional e da cultura organizacional. Percebe-se, então, que há uma relação muito próxima entre várias ciências e seus campos de saberes com os estudos comportamentais nas organizações. E a gente pode tentar entender quais são esses campos dos saberes de estudos organizacionais a partir da descrição do quadro que é apresentado a partir do slide 15. É um modelo de comportamento organizacional nas organizações, para o estudo dos comportamentos organizacionais nas organizações, baseado nesses 3 níveis que foram relatados anteriormente, e elementos que compõem as preocupações, os objetos de análise, de estudo que o comportamento organizacional tem. Então, começamos com aqueles itens que são do nível de sistemas da organização, apresentados aqui no nosso slide 15. A gente percebe, então, aqui a partir desta análise, que no nível dos subsistemas de organização, nós temos vários elementos, e vários elementos que se relacionam entre si. Existe uma influência aqui da cultura organizacional, que também é objeto de análise da nossa aula, que é um dos temas de preocupação da nossa aula, e como que essa cultura vai se relacionar, vai constituir e vai ser constituída a partir do desenho e estrutura da organização. Há organizações que têm uma estrutura orientada mais para processos, outras que tem uma linha hierárquica e de poder muito bem definida. Então, aqui pode-se, de fato, perceber o quanto pode ocorrer essa definição, essa reorientação entre a definição da cultura e dos elementos que constituem aí a estrutura organizacional. Esses 2 elementos também são interrelacionados com as políticas e práticas de recursos humanos. Obviamente que a maneira de atuar, pensar e organizar uma organização tem uma relação com a cultura. Nesse sentido, ambientes que proporcionem uma maior contribuição, uma maior participação dos colaboradores, tendem a gerar uma cultura mais propícia à inovação. Até como se fosse uma condição sine qua non para isso. Até porque sabe-se que uma linha de comando e controle extremamente rígida, ela vai inibir as pessoas de apresentar questionamentos, inovações, alterações dentro dos processos de trabalho. E essas 3 relações citadas, esses 3 elementos citados, ou seja, a questão da cultura, do desenho e a estrutura,
e das políticas e práticas de recursos humanos são voltadas, são orientadas dentro do nível dos sistemas de organização a apresentar resultados. Que resultados são esses? Resultados como aumento da produtividade, redução de absenteísmo, redução de rotatividade, satisfação, engajamento ou comprometimento dos colaboradores e ainda um maior entendimento de sua função social, para que as pessoas entendam suas funções sociais por meio da cidadania. Este é, então, o conjunto de elementos que constitui o modelo de comportamento organizacional no nível dos sistemas de organização. Há aqui uma costura, uma relação desse conjunto com dois elementos. Toda a questão referente à cultura, políticas de RH e o desenho de estrutura e os resultados vão se relacionar no nível do indivíduo com mudança e estresse. Mudança e estresse, então, que vão ser reexplicadas, elaboradas logo a seguir, quando será tratado o nível do indivíduo. E o desenho e a estrutura da organização tem uma relação direta pela forma como a liderança e até o sistema de confiança dentro da organização é constituído. Percebemos, então, aqui que há cotejamentos, há costuramentos dos níveis e entre níveis. Passamos, então, a detalhar e trabalhar sobre a questão do modelo de comportamento organizacional no nível do grupo. Pois bem, do ponto de vista do nível do grupo, o modelo de comportamento organizacional traz elementos que são específicos, são extremamente direcionados às inter-relações que ali são constituídas, são compreendidas. O grupo ele tem sua própria estrutura, ele tem seu modo de funcionamento, tem sua organização. E ela é o elemento central deste nível. Porque destas relações da estrutura de grupo se percebe a construção, se percebe aí derivações, se percebe inter-relações com a própria questão do conflito, da própria relação dentro dessa estrutura do grupo com o poder e política, a forma como o grupo interage em relação a isso, da própria existência de equipes de trabalho e de funcionamento de equipes de trabalho, a maneira pela qual se estrutura liderança e confiança, e que está infinitamente relacionada com a tomada de decisão grupal, e o elemento que torna tudo isso possível dentro do grupo e que, na verdade, é essencial para o funcionamento do grupo, que é a comunicação. Se percebe que há aqui interações com os demais níveis do modelo de comportamento organizacional, porque da liderança e confiança há uma relação com o nível dos sistemas de organização no que se tange ao desenho e estrutura da organização. E a comunicação, ela vai se relacionar com a mudança e estresse, e a partir da mudança e estresse, há variações na forma como é feita a comunicação, tanto a comunicação formal, aquela escrita, quanto a comunicação verbal dentro dos grupos, e também a questão da percepção. Mudança e estresse, as relações à mudança e a forma pela qual as pessoas trabalham com o estresse são elementos do nível do indivíduo, assim como a percepção também o é. Passa-se, então, a discorrer sobre esse terceiro nível, dentro do modelo de comportamento organizacional, que é o nível do indivíduo. Aqui a gente percebe claramente que existe, então, uma descrição de vários aspectos, várias mudanças com relação àquilo que se preconiza como comportamentos das pessoas dentro dos grupos, comportamento inerente às pessoas dentro dos grupos, dentro das organizações. E o que é uma pessoa, qualquer que seja, ela tem que lidar quando está inserida dentro de um determinado grupo. Ainda mais quando esse grupo tem um conjunto de metas, objetivos, parâmetros, enfim, de entregas de resultados. A gente verifica, então, que fazem parte destes níveis e desses aspectos que interagem dentro do comportamento organizacional
a questões biográficas, a vida da pessoa, como se deu, sua história, sua relação ao longo do tempo com demais pessoas, aspectos que podem ser relacionados à relação dessa pessoa com seus familiares, com seus pais e com seus parceiros. Então, as características da biografia da pessoa, obviamente, que vão ter uma relação muito forte ali na percepção, que nada mais é a maneira pela qual a pessoa enxerga, vê e se posiciona perante o mundo. E também, obviamente, que esse conjunto de características biográficas vai se interrelacionar com a personalidade e emoções. Pois bem, da mesma maneira, a gente pode perceber o seguinte, que o conjunto de matéria-prima humana ou de recursos humanos, e aqui entendendo essa pessoa, essa matéria-prima humana como um profissional, dentro de uma organização, ele vai ter um conjunto de habilidades. E esse conjunto de habilidades, então, vai o ajudar a desempenhar, vai o ajudar a fazer as suas tarefas, as suas atividades dentro da empresa, mas também vai formar o seu estilo de tomada de decisão individual, que é abastecido por sua capacidade de aprendizagem. A gente percebe claramente que as habilidades são transformadas pela aprendizagem e também a capacidade de tomada de decisão vem aí. Atrelado ainda a fatores como o da motivação. O fato das pessoas estarem mais motivadas, engajadas, comprometidas, ou ainda têm uma intencionalidade dentro das suas ações maior, tem um reflexo direto no processo de tomada de decisão. Então, esse modelo de comportamento organizacional, se a gente for passar por todo ele em extensão, a gente percebe que existe, desde um ponto de vista de aspectos individuais e características pessoais, que perpassam pela maneira como os grupos se constituem e são transformados e transformam as pessoas e as organizações, até mesmo a elementos que vão gerar lá na entrega do resultado dentro do nível dos sistemas de organização. É um modelo completo, trazido para nós por Robbins, que visa muito facilmente entender esse conjunto de relações, inter-relações, construções que um sistema de modelo organizacional possui. Pois bem, um outro tema que é interessante a gente abordar quando falamos do conjunto de elementos que constituem a questão do comportamento organizacional e a gestão e as inter-relações, para além da própria conceituação que nós trabalhamos, da questão dos níveis de análise, das relações do comportamento organizacional com outras ciências e de um próprio modelo para se compreender essa complexidade, essas inter-relações, os meandros do comportamento organizacional, é a sua visão com a diversidade. Hall nos apresenta aqui no slide 18 que vivemos numa época marcada por intercâmbios culturais e o encurtamento de distâncias geográficas. E, nesse sentido, a diversidade passa a fazer cada vez mais parte do nosso cotidiano. No entanto, o medo do contato com o outro pode fazer aflorar o fundamentalismo cultural, fazendo com que a intolerância seja elevada a princípio e dispositivo de determinada relação social. Então, Hall quer nos trazer que, obviamente, o encurtamento das fronteiras e uma maior possibilidade de interação com o meio favorece com que a gente conviva em ambientes mais diversos. Agora, isso pode trazer elementos preocupantes para os gestores, principalmente aqueles preocupados, e que todos deveriam ser, né, com a diversidade e garantir um bom ambiente de trabalho para todos, fazer florescer xenofobia, racismo e outros elementos indesejados. Por isso, estudar o comportamento organizacional traz recentemente, ainda bem, mesmo que tarde isso é realizado agora, com mais intensidade e mais cobrança e vigilância, uma preocupação em evitar elementos que contrapõem
uma visão da diversidade dentro das organizações. Aqui é interessante ressaltar e trabalhar duas maneiras, tá? Distintas. Uma diferenciação entre diversidade humana e diversidade cultural. A diversidade humana refere-se à expressão que trata das diferenças culturais, étnicas, religiosas, ideológicas que existem entre os seres humanos. E a diversidade cultural são os vários aspectos que representam particularmente as diferentes culturas, como a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes, o modelo de organização familiar, a política, entre outras características próprias de um grupo de seres humanos que habitam um determinado território. Você percebe, então, essa dupla interpretação a respeito da diversidade. Uma do ponto de vista humano e outra do ponto de vista cultural. Digamos que uma é mais centrada no indivíduo e outra nas suas escolhas e nas suas opções. Bom, e o que é discriminação? Vamos trazer exatamente o nome correto a esse termo que nós procuramos e as organizações procuram evitar, ou deveriam procurar evitar, por meio de elementos de análise do comportamento organizacional das organizações. A discriminação é, então, qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha o propósito ou efeito de anular ou prejudicar o reconhecimento, gozo ou exercício de igualdade com base nos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer canto da vida pública. Então, desta maneira que se entende a discriminação, dentro de um aspecto extremamente amplo. E aqui, dentro da discriminação, não há uma relação direta com a questão somente racial. A discriminação referente à questão da faixa etária, de gênero, a própria racial, de origem social, de linguagem, ou seja, é um espectro muito amplo de possibilidades. E se se configura a discriminação qualquer elemento que venha ferir os direitos humanos e liberdades fundamentais de uma pessoa. Pois bem, a preocupar-se então em reduzir a discriminação é algo que toda organização deveria ter por princípio, por missão. E algumas das estratégias para garantir um tratamento diverso, respeito à diversidade nas organizações, deve ser feito. Existem várias recomendações e vamos trabalhar apenas sobre um dos aspectos, que é a questão da equidade racial, primeiramente. E depois vamos trabalhar outro aspecto de como garantir uma equidade do ponto de vista do gênero, uma vez que esses dois pontos são aqueles que hoje se apresentam mais visíveis na sociedade. E só se apresentam mais visíveis dentro dos estudos de comportamento humano e diversidade, porque efetivamente os grupos que são atingidos por medidas discriminatórias, como mulheres, né, e negros, eles passaram a reivindicar seu lugar, seu espaço de fala, explanar sua história, mostrar-se como pessoas detentoras de direitos. E por isso, então, que eles passaram a ter mais situações, mais casos de discriminação relatados. Pois bem, como uma organização pode promover a equidade racial? Entre as várias e várias atitudes, atividades, temos algumas delas apresentadas aqui. Como, por exemplo, por meio de uma política muito bem definida para desenvolvimento de hard e soft skills para jovens negros. Isso vai trazer um resultado muito relevante, porque o hard skills diz respeito a todo o conjunto de formações, capacitações que uma pessoa tem para ser elegível a ocupar uma posição no mercado de trabalho.
E os soft skills é a maneira pela qual ela se interrelaciona com as pessoas. Na verdade, é uma relação muito próxima entre soft skills e o comportamento organizacional. Ainda temos outras questões, além de preparar melhor os jovens negros, ter iniciativas para a empregabilidade, por meio, por exemplo, de cotas, como algumas redes de varejo, algumas organizações recentemente têm praticado. Existe uma necessidade em todo um campo de atuação e oportunidades de negócio envolvendo o empreendedorismo negro, no sentido de que se produzam bens e serviços que sejam necessários para as pessoas que têm uma características, têm um conjunto, têm um corpo, têm todo um jeito diferente, porém igual, né, de ser. E muitas vezes somente quem pertence a um determinado grupo vai entender necessariamente quais são as necessidades que se tem para atuar e atender naquele grupo. Então, promover o empreendedorismo negro é uma das tarefas, uma das atividades muito relevante, muito importante para a promoção da equidade racial. E temos ainda a questão da inclusão de profissionais em cadeias produtivas estratégicas, como, por exemplo, dentro da tecnologia, medicina, cultura e indústrias criativas, fazendo com que estas pessoas também estejam mais envoltas naquelas atividades de melhor remuneração, no sentido de gerar uma transformação da vida dessas pessoas dentro da sociedade, por meio da inclusão e da proporção de direitos e garantias a esses indivíduos que possam, de fato, ter um crescimento e uma melhor participação dentro do ambiente de trabalho. Um outro aspecto a gente cita também diz respeito ao quais os benefícios que uma organização tem ao promover a equidade de gênero. E aqui, a entender como que o comportamento organizacional pode ser beneficiado a partir das ações de equidade de gênero. Temos aqui como sugestões, então, o fato da atração e retenção da melhor força de trabalho. Isso permite a candidatura de pessoas diversas que podem mostrar o potencial que têm. Há também uma questão de trazer maior representatividade entre os clientes. A inovação na carteira de clientes e ser referência na inclusão é algo que é muito bem visto quando se trata de dar oportunidades iguais entre homens, mulheres e qualquer outro, ou ainda para qualquer outro tipo de distinções, como, por exemplo, raciais, culturais, idiomáticas e por assim dizer. Também há um benefício de equidade de gênero, ou por que não dizer, de toda a questão de incluir mais diversidade na organização, que é o fato de que isso melhora a imagem perante a sociedade e os acionistas. A organização passa a ser entendida como uma marca acolhedora frente a essas mudanças sociais e de uma pressão social de exigir uma melhor representatividade nas organizações. E também sabe-se seguramente, a partir de estudos e resultados obtidos por organizações, que equipes diversas e criativas, elas tendem a ser formadas por pessoas diversas e criativas, né? E que a criatividade traz a percepção diferente de pontos de vista do mundo entre os membros de um grupo. Então, o que se entende hoje que o comportamento organizacional, principalmente no que diz respeito à composição de grupos, deve ser feito de maneira mais diversa possível, porque uma organização tem que estar atenta a falar com todos os públicos, e não apenas para alguns deles. Ainda mais em momentos em que a gente percebe uma ação muito forte de cancelamento de reputações por meio da internet, e isso
faz com que as organizações não perdoem, as pessoas não perdoem deslizes que ocorram por parte das organizações, ou trazendo um outro nome, em vez de suavizar o termo, erros, na verdade, que são cometidos quando uma organização, a partir de suas inter-relações, a partir de sua comunicação, a partir de sua relação com seus stakeholders, sejam internos quanto externos, não respeita a diversidade como um dos princípios básicos. Dentro dessa abordagem que fizemos sobre comportamento organizacional em gestão, em que perpassamos aqui sobre definição, sobre a questão das fases de gestão de pessoas, os diversos contribuições conceituais que autores nos trouxeram, explicamos o modelo de comportamento organizacional e suas relações com as diversas ciências, até que adentramos dentro dessa questão mais atual, que foge dos manuais padrões aí dentro da disciplina, que é a relação de comportamento e diversidade. E o quanto é interessante fazer qualquer política e determinação para se estudar e para se tratar do comportamento das pessoas nas organizações, fazê-lo tendo a diversidade como um dos pressupostos essenciais. Recomendamos a leitura de 3 obras, e vamos deixar essas obras sempre referenciais, a do Bassalo, Robbins e Souza, porque elas vão ajudar de maneira muito categórica a aprofundar sua aprendizagem a respeito destes temas abordados na aula. Obrigado pela sua companhia até esse momento e desejamos a todos e todas bons estudos. Por meio desse tópico, podemos entender que o comportamento organizacional é o estudo de ações, atitudes e expectativas humanas dentro do ambiente de trabalho. Robbins, um dos autores mais proeminentes sobre o tema, descreve que o comportamento organizacional é um campo de estudo que investiga o impacto que os indivíduos, grupos e a própria estrutura têm sobre o comportamento das pessoas e nas interações que essas pessoas têm dentro das organizações. Com qual intenção? Com o propósito de utilizar esse conhecimento para promover a melhoria da eficácia organizacional, de modo que então as organizações possam buscar, batalhar pelos seus resultados. Podemos entender que o comportamento organizacional é o estudo de ações, atitudes e expectativas humanas dentro do ambiente de trabalho. Espero que você tenha tido uma boa experiência de aprendizado. Agradeço sua companhia nesse tópico. Bons estudos!